rejoicing that we, oh, and we all see Jesus, will sing and shout the victory. Hallelujah. Observe o que este fez à igreja eleita. E Jesus chamou sua atenção para a mesma coisa que aconteceria nos últimos dias, quando o Filho do Homem se manifestaria em carne humana. A palavra, conhecendo o segredo do coração. Como isto disse, é mais poderosa que uma espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como todos os profetas fizeram, como Jesus fez, ele próprio foi chamado Belzebu. E rejeitado aqui novamente nos últimos dias. Gostaria de saber se esse intérprete cego alguma vez pensou nisso. Eu gostaria de saber se ele algum dia perceberá que estas escrituras que foram profetizadas para esse dia têm de acontecer. Como é possível? Vocês creem que isto deve se realizar nesse tempo? A palavra de Deus, ainda que demore, ainda que todas estas coisas, estas eras da igreja tenham passado, e faz centenas de anos desde que tivemos isto, porém foi prometido estar aqui. Ele se manifestou como Filho de Deus. Filho de Deus, o Espírito Santo batizou. A igreja pentecostal e as igrejas no decorrer trouxeram sinais, prodígios, milagres como ele fez. Elas viram Deus em grandes visões e tudo mais. Porém, a igreja nunca viu o Filho de Deus manifestado em carne humana, que revelaria os pensamentos que estão no coração até esta era. E essa foi a era que viu Sodoma queimar e o Filho prometido retornar. Eu gostaria de saber se esse intérprete cego da Escritura alguma vez pensou nisso. Eu quero que o tribunal se lembre disso. Lembrem-se, não quão mais longe, não importa o quanto demore. Ainda assim, tem de acontecer. Vai acontecer. Estas testemunhas testemunham, têm absolutamente testemunhado a verdade que é assim. Deus disse, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Porém, o mundo de fora quer que você creia que tão logo impõe as mãos você tem, e as pernas aleijadas têm de estar direitas, e você tem de dar pulos. Ele nunca disse isso. Ele nunca prometeu isso. Ele disse, a oração da fé salvará os doentes, e Deus os levantará. Ele nunca disse quando. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ele nunca disse quando. Ele disse, quando orardes, crede que o recebereis, e isso vos será dado. Ele não disse quando. Agora, se somos crentes verdadeiros e genuínos, quando estas escrituras nos são ministradas, não há nada que possa nos dizer que seja diferente. Não há nada que possa dizer que isto esteja errado. Quantos poderiam se levantar? Quantos infiéis? Quantos incrédulos? Quantos poderiam explicar isso, aquilo e aquilo mais? Deus, cumpre a sua palavra. Marcos 16 é simplesmente tão inspirado quanto João 3,16. A coisa toda é a palavra de Deus. Cada palavra dela é inspirada. Ela toda é Deus. Se você apenas a ler da maneira que ela diz. Eu quero chamar a igreja à ordem do dia para verificar. Antes que você chame qualquer coisa de diabo, é melhor que você se lembre. A promessa disso é para ser neste dia. Está vendo? Lembre-se disso, porque uma palavra contra o Espírito Santo nunca é perdoada, nem nesse século, nem no futuro. E você vê o Espírito Santo, ele próprio manifestado, fazendo a mesma coisa. Estou olhando para uma pequena mulher sentada aqui em frente de mim. Eu acho que ela é presbiteriana. Não estou equivocado. Foi na minha casa, não faz muito tempo. Ela tinha até quarta-feira para viver, câncer, sentada na sala. Eu, por acaso, acabei de reconhecê-la sentada junto a um amigo meu. Ele foi dado até quarta-feira para viver pelos médicos da cidade. Eles estão perplexos agora. Aqui está ela sentada esta noite, com ótima aparência, saudável e ainda vivendo. A irmã está agradecida por isso, não está, irmã? Erga a mão se está certo. Veja, sentada bem ali. Está vendo? Nas últimas é determinado até quarta-feira, cerca de vários meses atrás. E agora os médicos estão maravilhados ao pensar. O que aconteceu foi assim, diz o Senhor. Suas palavras ainda são verdadeiras. Quando esta escritura diz aqui que esses sinais seguirão aos que crerem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se vocês crerem, esses sinais seguirão ao crente. Eles seguirão. Ele nunca disse quando. E se você é um verdadeiro crente, não há nada que possa separá-lo disso.
Preste atenção ao testemunho de Abraão. Preste atenção aos seus demais testemunhos. Quantas centenas eu poderia chamar à cena hoje e mostrar-lhe que Deus cumpre a sua palavra independentemente, se você crer nela e permanecer ali e souber em seu coração que isto vai acontecer. Quando esta pequena dama, referindo-me... Agora, alguém estava me contando faz alguns minutos, desculpe-me. Estava me contando faz alguns minutos, passando pela fila do jantar ali. Disse, irmão Branham, o irmão não se lembra desta pequena dama aqui? Sua oração da fé por ela não faz muito tempo. Ela, anos atrás, estava morrendo de câncer. Essa mulher está presente? Alguém a mostrou para mim. Erga sua mão se a irmã está sentada aqui em algum lugar. Uma pequena mulher passando pela fila. Algum homem, irmão grisalho, a estava mostrando para mim. Disse que ela estava morrendo de câncer. E aqui vive ela agora. Essa dama está no edifício aqui agora? Ela estava na sala de jantar faz pouco. Mostraram ali... Sim. Sim, ali está a senhora Waldrop ali atrás, que estava ficando... e morta na fila 15 anos atrás, 17 anos atrás, com o seu médico, com um raio-x ali. Aquele câncer tinha devorado o seu coração. Porém, foi assim, diz o Senhor. Deixem que os críticos se levantem e digam o que quiserem. Eu sou testemunha de que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que Ele era, então, Ele é hoje. Ele não é, eu era, eu serei. Ele é agora, tempo presente, o mesmo ontem e hoje e eternamente. E Jesus e sua palavra são a mesma coisa. E Ele é a palavra. Vocês creem nisto? O que ele disse? Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Antes de dizermos isto ao tribunal, vocês são o júri. Vocês ouviram o caso. Quantas testemunhas poderíamos chamar? Não importa quantas outras testemunhas o promotor pudesse chamar, estas palavras testemunham contra ele. Ele interpretou erroneamente a Escritura. Quantos creem que as palavras são verdadeiras? Quantos são crentes? Ergam a mão. Muito bem. A Bíblia diz isto. A oração da fé salvará os doentes. Deus os levantará. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Agora veja, cada um de vocês, através desta pequena e entrecortada mensagem, você chegou a alguma conclusão. No fundo da sua mente, você tomou sua decisão porque esse é o júri. E a maneira como você atuar daqui em diante, isso provará qual é o seu veredicto. Está vendo? A maneira como você vive daqui em diante provará exatamente qual é o seu veredicto. Agora, se você sair e disser, bem, estou simplesmente tão enfermo quanto estava quando entrei, isso aí mostra exatamente que tipo de veredicto você fez nesse tribunal esta tarde. Eu acho que foi um julgamento justo o que ele teve, sendo trazido como a palavra. Ele foi provado como a palavra. Ele foi identificado como a palavra. E se eu morrer esta noite, as palavras que eu disse são verdadeiras. O mundo sabe disso. O mundo científico sabe disso. Essa mesma coluna de fogo, o mesmo anjo do Senhor, quantos viram a fotografia dele, está pendurada em Washington, D.C., o único ser sobrenatural que alguma vez foi fotografado. Se eu morrer esta noite, eu nunca os vir novamente, o que eu disse é a verdade. E Deus testificou disto que é a verdade. E aqui está a Escritura, diz que é para ser agora. Então chamem isso um diabo se vocês quiserem. Isso é entre vocês e Deus. Estão vendo? Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje eternamente. E Ele está se identificando como prometeu. Muito mais poderíamos dizer nesses últimos dias como Filho do Homem, dando-se a conhecer entre seu povo na forma do seu povo. Está vendo? Não filho de Deus, não filho de Davi, mas filho do homem. O Filho de Deus era o sobrenatural. Como Abraão, ele teve visões, ouviu coisas e viu luzes e assim por diante. Porém, pouco antes do Filho prometido vir, Deus se revelou como homem em carne humana e leu os pensamentos que estavam no coração de Sara, no aposento atrás dele. Quantos dizem, sabem que isso é a Escritura? E ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho de Deus, vindo quando o Filho do Homem estiver se manifestando. O Filho do Homem se manifestando, não o Filho de Deus na era da igreja. Ele foi expulso disso. Agora ele é Filho do Homem manifestando-se. A palavra está se tornando carne entre nós.
Oh, meu amigo, abra os olhos, tribunal, antes que tome sua decisão. Tome sua decisão e creia de todo o coração. Ele está justificado em escrever isto na Escritura. Ele está justificado no que ele diz. Eu posso provar isto. Eu sei que ele está certo. Deus prova isto. Ele não necessita que ninguém interprete e diga, isto é isso e isto é isso. Ele diz que ele fará isto e ele o faz. E isso encerra o assunto. Ele é seu próprio intérprete. Vocês creem nisso? Quantos são crentes, então? Ergam as mãos, digam, eu sou crente. Eu quero que cada crente aqui se ponha de pé. Incrédulos, permaneçam sentados. Crentes, ponham-se de pé. Nesse tribunal, antes que ele entre em recesso, eu quero agradecer ao Senhor que este tribunal tenha tomado sua decisão. O júri chegou a este veredicto, que Jesus Cristo está justificado em colocar estas coisas em sua palavra. Quando isto é verdadeiramente interpretado à luz da palavra, isto é a verdade. Quantos de vocês do tribunal creem nisso? Levantem a mão, digam, diante de Deus eu creio que isto é a verdade. Creio que isto é a verdade. Agora, quantos, enquanto vocês abaixam a mão, digam, eu sou um crente no que o irmão disse, eu creio que isto é a honesta verdade, é a palavra de Deus. Ergam a mão. Muito bem. Agora eu quero que vocês estendam o braço para o outro lado da mesa e imponham as mãos sobre outro crente. Estendam a mão até o outro lado da mesa, imponham-na sobre outro crente. Nós somos crentes. O que ele disse? Estes sinais seguirão aos que crerem. Tribunal, vocês tomaram sua decisão? Digam amém. Meu veredicto foi alcançado, está certo? Amém? De que a palavra de Deus é verdadeira? Amém? Marcos 16 é verdadeiro? Amém? Então estes sinais seguirão aos que crerem. Eles terão de ser curados. Ele disse assim, não disse? Agora, a maneira como se ora na igreja, vocês orem pelas outras pessoas, sobre as quais têm suas mãos. Elas estão orando por vocês. E estes sinais seguirão aos que crerem. O que acontecerá? Sua ação desta hora em diante provará qual é o seu verdadeiro veredicto. Agora inclinem a cabeça, cada um de vocês. Agora orem pela pessoa sobre a qual tem suas mãos. Jesus Cristo de Nazaré, eu chamo isto à tua atenção novamente. Estes homens e mulheres afirmaram por seu testemunho que são crentes. Eles se levantaram e estão impondo as mãos uns sobre os outros. Senhor, nós cremos em tua palavra que neste grande dia de instrução, este grande dia de avanço, de éticas e todos os sistemas educacionais ainda, em meio a tudo isto, tua palavra permanece verdadeira da mesma maneira. E nós chamamos testemunhas neste tribunal esta tarde, Senhor, para dar-te um julgamento justo, não um julgamento zombeteiro, não uma zombaria como Herodes te deu, ou como um dos demais. Nós estamos te dando um julgamento justo aqui, reprovando, e o teu povo tomou sua decisão de que a palavra de Deus em 1964, esta hora em que agora estamos vivendo, que tu és simplesmente tanto Deus quanto sempre foste, e toda a palavra que tu prometeste é a verdade. E eles têm as mãos postas uns sobre os outros como crentes. Eles estão orando uns pelos outros. E tu disseste, estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Tu nunca disseste quando? Tu disseste, eles serão curados. Agora, eles sendo, como eu sendo moderador, e essas pessoas sendo júri também o juiz, elas têm dado testemunho disso, Senhor, ao moverem as mãos uns dos outros e orarem uns pelos outros. Agora, suas ações daqui em diante certamente provarão qual é o seu veredicto. Que nunca haja nenhuma queixa entre eles, mas de alguma vez estarem enfermos desta enfermidade ou do que quer que os incomode agora. Que eles saibam que Deus prometeu que faria isso. Algumas vezes ele tarda, como ele disse nos dias de Noé. Ele fez nos dias de Moisés. Ele fez em todos os dias. Porém, ele nunca disse ao povo pentecostal, subi à cidade de Jerusalém em 24 horas, eu vos darei o Espírito Santo. Ele disse, ficai ali, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele nunca disse 1 dia, 2 dias, 10 dias. Ele disse, ficai até que sejais revestidos de poder. Senhor, eles ficaram até que a evidência falou através deles que era o Espírito Santo de Deus.
Agora que essas pessoas que têm as mãos umas sobre as outras, que estão de pé neste tribunal esta tarde, na presença de Deus, na presença da sua palavra, como ali, e nós testificamos a isto, que cremos que Ele cumpre a sua palavra e que cada uma delas seja curada no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, todos vocês que creem nisso, desde esta hora que um crente se pôs de pé como crente, e você, um crente que você testificou e deu testemunho diante desse tribunal esta tarde, que crê que Ele é justo e Ele cumpre a sua palavra, não importa o quanto demore, tem de acontecer. Vocês creem nisto? Ergam a mão. Vocês aceitam isto? Deus os abençoe. Eu creio nisto de todo o coração. Agora, inclinemos a cabeça só por um momento. Há uma pessoa aqui que tenha sido incrédula, uma pessoa que não seja cristã? Eu quero lhe dar a oportunidade para caminhar até aqui, a isto, diante desse tribunal, e fazer uma confissão e dizer, eu tenho sido um duvidador a vida toda, porém, deste dia em diante, eu aceito a Jesus Cristo. Eu sei que a Bíblia diz que nos dias, como foi, nos dias de Jonas, esteve no ventre da baleia por 3 dias e noites. Eles lhe disseram, dá-nos um sinal. Ele disse, uma má e adúltera, uma geração sodomita, pede um sinal, e eles o receberão. Eles receberão um sinal, porque como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem estar no coração da terra. Esses discípulos, sobre os quais lemos, estavam entendendo mal quando se recusaram a crer naqueles que o haviam visto depois que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Nós o temos visto, nós sabemos que é verdade. Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos nisto. E nós estamos vivendo nos dias, como foi nos dias de Jonas, quando as cidades estavam pervertidas para o mal. E Jonas saiu do ventre da baleia como um dentre os mortos. E hoje nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está se dando a conhecer no decorrer da era da igreja como Filho de Deus e agora preenchendo isto, cumprindo sua promessa nos últimos dias para se manifestar a semente real de Abraão como Filho do Homem. Deus os abençoe. Com a cabeça inclinada agora quietamente e reverentemente, enquanto cantamos uma estrofe, eu o amo porque Ele primeiro me amou. E se você não é cristão e quer se tornar um e tomar sua posição esta noite com os poucos desprezados do Senhor, nesse dia maligno como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma, vir enquanto cantamos com nossa cabeça inclinada e todos orando. Just my salvation. Oh, Agora continuemos de cabeça baixa agora enquanto sussurramos. Pense nisto. Pense nisto. Você pode se sacudir só um pouquinho? O próprio Deus que fez a promessa, Ele está aqui, dando a conhecê-la bem na terra hoje, provando-a. Aqui estão suas escrituras. Ninguém tem de interpretar isto. Já está interpretado. E Ele comprou minha salvação. Você não aceitará? Agora, se você já é cristão e gostaria de viver mais perto de Deus, ergamos as mãos enquanto o cantamos novamente, de cabeça inclinada. Quero uma caminhada mais próxima de Deus. Você crê que isto é verdade, que estamos vivendo nos últimos dias? Deus seja com você, amigo. Não fale. Não fale. Creia nele. Eu o amo. Queira dizer isso de todo o coração agora. Renda-se. Ele é a palavra para este dia. yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.